Sabia que, nos Estados Unidos, os carros elétricos não se popularizaram só porque a tecnologia melhorou? Eles popularizaram-se porque, em 2009, a Agência Ambiental Americana, a EPA, elaborou um documento chamado Endangerment Finding. Resultou numa decisão legal que diz: os gases de efeito estufa são um perigo para a saúde pública. E, a partir daí, puderam regular e subsidiar os elétricos. Quem esteve por trás disto? Não foram os políticos sozinhos. Foram as sociedades de veículos elétricos e os think tanks. E é sobre esse papel, que em África ainda é quase invisível, que vamos falar hoje. Vamos simplificar. O Endangerment Finding é um documento legal da EPA, de 2009, que diz o seguinte: dióxido de carbono, metano e outros gases de efeito estufa ameaçam a saúde e o bem-estar das pessoas, agora e no futuro. Este foi o parecer técnico que mudou as regras do jogo da mobilidade. Porquê? Porque deu à EPA o poder de regular as emissões dos carros. Sem esta decisão, não haveria normas de emissões. Sem normas de emissões, não haveria pressão para a adoção dos carros elétricos. E sem pressão, não haveria subsídios. Percebem a sequência e a consequência? Um documento científico legal mudou o mercado automóvel mundial. Agora, quem é que produz o conhecimento para que estas leis sejam aprovadas? As sociedades de veículos elétricos e os think tanks. No ZEWA e na Europa, estas organizações reúnem engenheiros, cientistas, economistas e advogados. Eles produzem documentos, estudos de impacto, projeções de saúde pública. Depois, levam isso aos parlamentos. Na Europa, com base nesses estudos, foi aprovada uma resolução que prevê a adoção de veículos elétricos em grande escala. Subsídios, metas de frota, proibição de motores a combustão em algumas cidades. Isto não caiu do céu. Foi construído por think tanks que trabalharam durante anos. E é aqui que surge a pergunta quente. Onde estão as nossas sociedades de veículos elétricos em Angola? Onde estão os nossos think tanks a produzir documentos com cunho científico para ajudar os nossos parlamentares a aprovar leis que fazem sentido? Enquanto nos debates, a tecnologia avança. Olhe para este exemplo. A Ganfeng, uma empresa chinesa apoiada pela Chang'an, já tem uma bateria de estado sólido com 400 watts-hora por quilograma em testes. E a meta industrial é 500 watts-hora por quilograma. O que isto significa? Estado sólido significa que não há líquido inflamável dentro da bateria. É mais segura. 400 a 500 watt-horas-quilograma significa que um carro pode ter autonomias muito maiores com menos peso. E 1100 ciclos significa que a bateria dura muitos anos. Esta tecnologia e outras concorrentes vão acelerar a substituição dos carros a combustão. Mais carros elétricos nas estradas significam menos CO2, menos doenças respiratórias, menos mortes prematuras. Nos Estados Unidos, calcula-se que a poluição de gases com efeito de estufa está ligada a 91 mil mortes prematuras por ano. Isto não é teoria, são dados de saúde pública. E aqui entra um aviso sério. O Endangerment Finding, ou seja, o parecer técnico que referi no início, há quem queira revogá-lo. Em 2026, existe uma proposta controversa para o anular. A indústria aplaude porque poupa custos. Mas cientistas e especialistas em saúde pública dizem que será um enorme retrocesso para o clima e para a saúde. Ou seja, as leis que protegem a mobilidade elétrica não são eternas. Elas dependem de conhecimento, de pressão social, de think tanks ativos, de sociedades de veículos elétricos que não se calam. Se esses organismos não existirem ou forem fracos, as leis voltam atrás. Antes de dizermos o nosso habitual bem-aja, quero que pensemos como africanos e como angolanos. Os Estados Unidos tiveram o seu Endangerment Finding em 2009. A Europa tem os seus think tanks a trabalhar há décadas. A China tem empresas como a Ganfeng a produzir baterias de estado sólido com 500 watts por quilo. E nós? Onde estão as nossas sociedades de veículos elétricos? Onde estão os nossos think tanks a produzir documentos científicos para ajudar os nossos deputados a aprovar leis de mobilidade elétrica? Não podemos esperar que as soluções venham de fora sem preparar o terreno cá dentro.
Os legisladores só agem com consciência se houver conhecimento a empurrá-los. E esse conhecimento não cai do céu. Somos nós que temos de o construir. Pensemos nisso. E nunca nos esqueçamos que as alterações climáticas não são só um problema para os outros continentes e povos. A Ganfeng, a CATL, a BYD, todas estas empresas avançam porque há leis, subsídios e pressão social. E essas leis só existem porque houve think tanks e sociedades de veículos elétricos a trabalhar antes. Em África ainda estamos no início, mas o início é sempre possível, desde que haja quem pense, quem escreva, quem pressione. O futuro da mobilidade elétrica em África não vai ser decidido em Pequim ou Washington, vai ser decidido aqui. Bem-aja. Gostou? Partilhe com um deputado, um engenheiro ou um estudante. Subscreva o canal.